Mais uma vez estamos juntos, conectados neste momento de trocas, neste momento de enriquecimento de repertórios, como eu tanto gosto de falar. Então vamos direto ao assunto. O tema que abordaremos hoje tem a ver com construção de autoridade. Tema esse que tem vários pontos que podem ser debatidos, mas o foco hoje está em construir autoridade sem máscaras. Como assim, Marcelo, sem máscaras? Máscaras aqui representando os mais variados tipos de recursos, condutas, comportamentos, com o objetivo, a finalidade de omitir, de ocultar a verdade, as coisas como elas realmente são ou estão em determinado momento. Dito isso, nós vamos trabalhar dois pontos extremamente importantes para qualquer pessoa que esteja querendo construir autoridade, em qualquer área que seja, em qualquer assunto que você queira considerar. Dois pontos que eu particularmente considero os mais importantes, porém, a maioria das pessoas acabam ignorando eles das mais variadas formas pelos mais variados motivos. Ou seja, existe uma negligência de cuidado quando se constrói autoridade. E são dois pontos que eu vou trazer aqui que pode mudar o jogo, que muda tudo, principalmente o resultado final. Mas vamos lá, nós estamos em um mundo cada vez mais digital, virtual, e nós podemos dividir a humanidade em dois grandes grupos de pessoas, de forma geral, claro. Então lembrando que eu estou generalizando aqui, nós não podemos pegar as exceções, e exceções existem, mas nós não podemos transformá-las em regras. Dito isso, tudo que eu vou compartilhar aqui, leve em conta essa questão. Mas vamos lá, de forma geral, são dois grandes grupos. Um que constrói o que quer que seja na vida com qualidade. E outro que constrói o que quer que você queira considerar sem qualidade. Trazendo para o contexto da construção de autoridade. Então tem pessoas que constroem a autoridade com qualidade e tem pessoas que constroem a autoridade sem qualidade. Muitos de vocês já deduziram. Ok, então quando se constrói autoridade com verdade, eu estou construindo a minha autoridade com qualidade e terei resultados com a qualidade proporcional da minha construção. Sim, e quando você constrói sem qualidade, à base de mentiras, os resultados não terão a mesma proporção de qualidade comparado ao primeiro grupo. Então vocês já podem perceber que construir autoridade sem máscaras é construir autoridade sem mentiras. Simples assim. Então construir a base de máscaras é construir a base de mentiras. Só quero reforçar esse ponto, porque nós estamos em uma época onde a maior parte das pessoas querem amenizar, suavizar, atenuar a gravidade de várias coisas, inclusive das palavras. Utilizam outras formas de falar que uma mentira é mentira, porque soa mais bonitinho, vamos dizer assim, então não pesa tanto. Ah, se é bonitinho, então não é ruim. Mentira é mentira em qualquer lugar do mundo, né? E causa os mais variados tipos de males. Mas voltando ao foco aqui, vamos elaborar um pouquinho melhor, porque nós estamos falando de critérios para construir autoridade com qualidade. Então, construir autoridade com qualidade, sem máscaras, é a base de princípios e valores bons e do bem, a base de virtudes, de nobreza, entre tantas outras características mais dentro desse contexto. Em contrapartida, construir sem autoridade é construir sem tudo isso que eu falei anteriormente. Então está claro, né? Esse primeiro ponto. Então, quais escolhas você está fazendo na hora de construir a sua autoridade? E também as escolhas que você está fazendo para construir qualquer coisa que você queira considerar em sua vida. Porque quando nós falamos dessas características, princípios, valores, virtudes, nobreza, isso impacta qualquer área da nossa vida. Isso revela quem nós somos de verdade, na essência, nossa verdadeira natureza, e nós só transbordamos aquilo que nós temos dentro de nós, aquilo que nós cultivamos dentro de nós. Dito isso, vamos para o segundo ponto. O segundo ponto também tem a ver com critérios. Como está a qualidade dos seus critérios para definir que uma pessoa é ou não é uma autoridade em determinada área, em determinado assunto? Então, olha só, o primeiro ponto nós estamos falando dos critérios que nós utilizamos para construir a nossa autoridade.
O segundo ponto, eu estou falando os critérios que nós utilizamos para definir que alguém é autoridade ou não. E claro que esses dois pontos, eles caminham juntos, estão intimamente conectados, um influencia o outro. Então isso tem a ver também com os nossos repertórios, com o conjunto de crenças, de tudo aquilo que a gente acredita e deixa de acreditar. Porque os nossos comportamentos nada mais são que manifestações de todos esses repertórios, como nós já conversamos anteriormente. Dito isso, então esse segundo ponto, ok, como estão os seus critérios? São critérios de qualidade? Deixa eu dar um exemplo de que eu, Marcelo, considero critérios de baixa qualidade, critérios rasos, superficiais. Quantas pessoas não consideram outras como autoridade em determinada área ou assunto pelo simples fato delas serem famosas, terem muitos seguidores, terem uma grande visibilidade, possuírem bens materiais, então elas atribuem valor a outro ser humano pelos bens que essa pessoa tem, pelo aquilo que ela possui, não por quem ela verdadeiramente é. Aí eu trago uma frase que acabei de me lembrar aqui, que tem até um contexto bíblico. Pelos frutos os conhecereis. Mas quando a gente só foca no ter, no resultado, sem pensar na forma como aquele resultado foi obtido, foi construído, se foi seguindo esses critérios, com princípios e valores bons e do bens, com virtudes, com nobreza, se a gente não coloca isso na equação, então você não está considerando o ser humano em si, e sim, melhor dizendo, estou enrolando aqui, e sim o que ele possui, só para reforçar esse ponto. Então o foco está no ter. Aí eu resgato aqui a tríade do ser, fazer e ter, que eu particularmente acredito ser uma lei universal, quando executado nessa ordem, ser, fazer e ter. Só que a humanidade inverteu, a maior parte das pessoas, como eu mencionei, inverteu esses valores, esses princípios, essas virtudes e nobrezas, se esquecendo delas, focando no ter e esquecendo do ser. Então as pessoas não querem mais construir uma melhor versão de si mesmos, porque essa melhor versão, que além de construir os resultados que a pessoa tanto deseja, vai sustentá-los, mantê-los e fazê-los perpetuar. Por isso que a gente vê resultados explosivos e da mesma forma com que eles explodiram, eles desaparecem. Simples assim. Então, basta a prova do tempo. Quando os resultados são postos à prova do tempo, as verdades se revelam. Por isso que muitos dizem que o tempo é senhor da razão. Mas voltando ao tópico aqui da tríade do ser, fazer e ter. Então, quando você vê a maior parte das pessoas estão atribuindo valor a outro ser humano baseado no que ele tem e não em quem ele é, no ser humano que ele é, alguma coisa está errada, vocês não acham? Não deixe nos comentários o que vocês pensam a respeito disso. É essa reflexão que eu quero trazer aqui. Porque as pessoas olham, olha só o que a pessoa tem, a pessoa é famosa, cheia de seguidores, vê aquele glamour e considera aquela pessoa autoridade. E muitas vezes, aí nem é questão de admiração, pessoal. Você endeusa aquela autoridade. Você leva a um extremo, e nós sabemos que nós estamos com uma sociedade cada vez mais extremista. Então você endeusa o resultado da pessoa, não a pessoa em si. Mesmo que a pessoa seja uma pessoa má. Mesmo que ao longo de todo este caminho, essa pessoa tenha prejudicado outras pessoas. Então vamos enriquecer ainda mais esses critérios, né, para definirmos o que é uma autoridade ou não em determinada área ou assunto. Fora os princípios, valores, virtudes e nobreza que eu já falei, vamos pegar a máxima de não fazer ao próximo aquilo que nós não gostaríamos que fizesse conosco. Da mesma forma, de fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que fizessem por nós. Então, na jornada nessa pessoa, nessa trajetória de conquistas, como ela agiu? Seguindo essa máxima ou a contrariando? Tá entendendo onde eu quero chegar? E a gente vê uma grande maioria admirando, vislumbrando, endeusando autoridades que ao longo do caminho lesaram outras pessoas e lesaram os próprios seguidores. Só que os seguidores estão tão cegos
tão inflexíveis com suas convicções que não enxergam o mal que a própria pessoa que elas admiram estão causando. Isso que é o mais intrigante. Por isso que o pensamento crítico vem a derrubar essas máscaras, esses véus, limpar as nossas lentes para que a gente faça uma melhor análise, uma melhor interpretação e tirada de conclusões, para que a gente atribua significados de qualidade ao que quer que seja. No caso aqui, atribua um significado de que aquela pessoa é uma autoridade, né, de uma forma qualificada, que passou por esses critérios de avaliação que eu mencionei anteriormente aqui. Mas é claro, cada um faz a sua escolha. Cabe a cada um fazer essa escolha, simples assim, o que faz sentido para você, a ponto de você sentir, poxa, será que isso realmente é válido ou não? Então eu trago esse questionamento. Nós estamos aqui juntos para desenvolver um melhor pensamento crítico, para crescermos, para evoluirmos. Então essa é uma oportunidade de evolução. Como dizia, quem vocês acham que é o autor dessa frase? Toda oportunidade é uma possibilidade de evolução, ou melhor dizendo, todo acontecimento é uma oportunidade de evolução. Buda dizia isso. Então nós estamos aqui perante um acontecimento, que é esse conjunto de informações que eu estou compartilhando, mas cabe a cada um a tomada de decisão se vai considerar isso como uma oportunidade de evolução ou não. Ao fazer essas reflexões, e é você com você mesmo. O que você se sente mais à vontade? O que a sua mente, o que a sua alma está dizendo para você lá no íntimo, foi o melhor caminho a ser percorrido. O caminho onde nós estamos seguindo esses princípios, valores bons e do bem, nobrezas, virtudes e entre tantas outras coisas mais dentro desse contexto, ou não ignorar tudo isso, porque o que vale é o ter, não o ser. Então quem que você está se tornando ao longo de todas as escolhas que você faz para construir o que quer que seja na sua vida, não só a autoridade? Então vamos fazer uma última reflexão para nós finalizarmos o nosso momento juntos aqui. Quantas pessoas vocês não conhecem? De repente, se você ainda não tinha refletido sobre isso, você até está se comportando dessa forma. E nós estamos aqui para despertar nossas melhores versões, não estamos? Mas quantas pessoas vocês não conhecem ou já viram por aí nesse mundo cada vez mais digitalizado, como eu mencionei no início, que a qualquer custo, a qualquer preço, a busca delas é aparecer e parecer algo para mostrar para alguém, para ter e ter para mostrar para alguém, e não para suprir as fomes, as sedes, o desejo de sua verdadeira natureza. Até mesmo porque a maior parte das pessoas passam suas vidas inteiras sem saber a sua verdadeira natureza. Esse é um outro tópico, sem conhecer sua verdadeira identidade. E eu vou trazer aqui conteúdo sobre isso. Mas o ponto aqui, né, é esse. Poxa, a pessoa foca tanto no ter, que não importa se ao longo do processo ela vendeu sua alma. Então o que está te custando percorrer o caminho que você está percorrendo, da forma que você está percorrendo? Se no caso for sem qualidade, você já pensou o preço que você está pagando, o que está te custando? É sua alma que está te custando ao longo desse processo? É uma melhor versão de si mesmo como ser humano? Então qual é o ser humano que você está se tornando? É o ser humano que apenas tem ou é o ser humano que é? Aí a importância que eu trouxe da tríade do ser, fazer e ter. Certo? Mas já filosofamos demais, eram esses dois principais pontos que eu queria trazer aqui. Então reflita e deixe os seus comentários. Sei que são temas delicados, complexos, tem muito mais coisas a serem consideradas nessa equação. De vários pontos, eu trouxe apenas 2 pontos, mas nós estamos aqui justamente para agregarmos a vida um dos outros, para nós enriquecermos nossos repertórios, e com esses repertórios mais enriquecidos, nós tomarmos melhores decisões, fazermos melhores escolhas, termos melhores condutas, comportamentos em geral, porque é a qualidade dos nossos comportamentos que determina a qualidade de nossas realidades, dos nossos resultados. E aqui,
né? Fica a mensagem final. Vocês já conhecem aquela frase que diz: não basta apenas você conhecer o caminho, você tem que percorrer o caminho. Então, percorrer o caminho é bem diferente de apenas conhecer o caminho. Eu sou aquele que vou além e digo que, ok, não basta apenas percorrer o caminho. Porque o que conta de verdade é a qualidade com que você percorre o caminho. Então, qual a qualidade com que você está percorrendo cada caminho que você escolhe para construir e desfrutar da vida que você tanto deseja? Nos vemos nos próximos encontros.